Sócrates, todo ser humano almeja, tem como finalidade a felicidade. E nos tornaremos felizes quando formos capazes de propor-nos racional e autonomamente regras de conduta. Veja que antes de tais ideias de Sócrates não há sentido em dizer que havia ética. O que havia? Existia um conjunto de tradições expressas em narrativas e em poemas, os mitos gregos, que, vinculados a uma ordem religiosa, orientavam o modo como os gregos deveriam agir moralmente. Assim, os gregos comportavam-se moralmente em função de orientações metafóricas, que é uma linguagem figurada que expressa uma explicação através de um exemplo, de uma analogia, apresentadas pelos mitos. Vejamos a história do mito Prometeu. Segundo a mitologia grega, Prometeu foi acorrentado no rochedo de Gibraltar por ter roubado o fogo dos deuses e tê-lo dado aos homens. Por que agiu deste modo? Bem, Prometeu estava com pena dos seres humanos, que antes do fogo comiam carnes cruas, passavam frio no inverno, não manufaturavam artefatos nem instrumentos, etc. Ora, com o fogo, este recurso tão importante, os homens adquiriram saberes inéditos e assim começaram a menosprezar os deuses, não os reverenciando tanto quanto antes. Com a manipulação do fogo pelo homem, este chegou a acreditar que poderia por si só prover o seu conforto e sustento, ignorando a ajuda divina. O que os deuses do Olimpo fizeram? Encheram-se de cólera e puniram Prometeu, acorrentando-o de tal modo que ele ficaria aprisionado por toda a eternidade, além de ter o fígado constantemente dilacerado por uma ave de rapina. Observe que essa história trágica apresenta pelo menos implicitamente duas orientações morais e fundamentais sobre como o grego deveria agir. Primeiro, os deuses deviam ser respeitados. Não se deve roubar, pois quem roubar será punido severamente. Agora vamos voltar para Sócrates. Que fez Sócrates pensar a conduta moral desvinculada de mitos tradicionais e religiosos, livre dos dogmas, que são concepções, ideias consideradas como certas ou inequívocas e que não devem ser colocadas em dúvida? Sócrates propôs pensar a moral a partir de uma perspectiva antropocêntrica, isto é, considerando o próprio homem existente como agente fundamental que pensa como deve agir moralmente. Veja que a conduta moral determinada pelos mitos, pela mitologia grega, foi determinada por um modelo moral teocêntrico. O modelo moral teocêntrico é aquele que as condutas morais são fundamentadas por uma concepção divina. Observe que Sócrates inaugurou a ética à medida em que incitou as pessoas a investigarem a virtude e, portanto, a investigarem como devemos agir moralmente, considerando a análise racional e autônoma de nossa consciência. Desse modo, iniciou-se um enfraquecimento do modelo moral fundamentado por mitos, o modelo teocêntrico, que era respeitado e seguido sem questionamentos ou reflexões. A ética de Sócrates também atingiu o predomínio dos poderosos aristocratas. Como? Ora, alguns mitos gregos expressavam a aliança de certas famílias com os deuses, assim como descreviam as aventuras destas famílias. Para compreender um pouco mais acerca dos mitos e de como era a relação dos aristocratas e dos heróis gregos com os deuses, nós convidamos você a ler os poemas mitológicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. O fato de Sócrates ter defendido que se deve procurar no próprio homem o fundamento para a moral e não mais nos mitos, contribuiu para o enfraquecimento do poder das aristocracias. Veja que o termo família aristocrata referia-se a um grupo de pessoas detentoras de saber e de poder, que por sua influência, direta ou indiretamente, também inspiravam o modelo de conduta. Esse modelo de conduta aristocrata certamente inspirava a perpetuação de uma relação de classes
em que o aristocrata devia manter o poder e o artesão, comerciante ou estrangeiro deviam respeitar tais aristocratas, pois estes últimos tinham um histórico duelo com o divino. A ética de Sócrates provocou uma verdadeira revolução, pois por um lado conquistou muitos admiradores, enquanto por outro provocou muitos descontentamentos, principalmente entre os religiosos e os aristocratas. Diante deste quadro, é compreensível que Sócrates tenha sido forçado a se justificar, a explicar tais ideias. Contudo, não é aceitável o fato de que tal explicação tenha sido exigida no tribunal de Atenas e que Sócrates tenha sido julgado e condenado à morte pelos atenienses por corromper a mocidade e não crer nos deuses em que um povo crê. A acusação proferida no tribunal, em função da qual Sócrates foi julgado e condenado à morte, representou implicitamente uma profunda crítica à ética de Sócrates, por questionar a moral tradicional. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre ética de Sócrates, faça uma pesquisa na internet ou em livros. 2 livros de Platão, Laques e Mênon, são referências para esta compreensão, uma vez que Sócrates, personagem principal destes livros, investiga a virtude e a educação como temas centrais. Enquanto você reflete sobre esses conceitos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida.